Em 27 de janeiro de 1945, os soviéticos libertaram o campo de concentração e extermínio nazista de Auschwitz-Birkenau. Primo Levi, judeu italiano, sobrevivente do Holocausto, escreveu o seguinte no livro: É isto um homem. Soldados lançavam olhares, esses soldados são soviéticos, tá? Soldados lançavam olhares estranhamente desconcertados aos corpos espalhados, às cabanas surradas e aos poucos de nós ainda vivos. Então, pessoal, hoje nós vamos conversar a respeito do campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Por aqui eu falo a respeito de história, eu falo sobre a Alemanha nazista, União Soviética e também sobre temas atuais. Se você gosta do canal, se inscreva, por favor, veja as nossas playlists, deixe o seu like, comentários, essas coisas são importantíssimas. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos os livros que eu estou utilizando como referência e também a chave Pix, caso alguém queira fazer alguma contribuição financeira ao canal, eu agradeço muitíssimo, tá certo? Então, pessoal, vamos lá, para o nosso assunto. Auschwitz-Birkenau foi construído numa antiga prisão que ficava próxima da Cracóvia, na Polônia, ocupada pelos nazistas. Nesse local funcionou o maior complexo de campos de concentração construído pelo nacionalsocialismo. Só em Auschwitz-Birkenau estima-se que foram mortos cerca de 1,1 milhão de pessoas, a maioria judia. De 10 pessoas mortas, 9 eram judias. Foram também perseguidos e assassinados pelos nazistas as testemunhas de Jeová, os ciganos, os eslavos, deficientes físicos e mentais, poloneses, homossexuais, comunistas, liberais e qualquer pessoa que se opusesse ao nazismo. Na Conferência de Wannsee, a cúpula nazista decidiu pela, entre aspas aqui, solução final para o povo judeu, ou seja, matar a população judaica inteira da Europa, isso cerca de 11 milhões de pessoas, a partir do extermínio e do trabalho forçado. Tem vídeo sobre isso aqui no canal, tá, pessoal? As 4 maiores câmaras de gás de Auschwitz-Birkenau comportavam cada uma cerca de 2.000 pessoas para serem mortas por asfixiamento, podendo assim assassinar 8.000 pessoas em pouquíssimo tempo. Os primeiros mortos nas câmaras de gás foram os soviéticos e os poloneses. Havia uma placa na entrada do campo que dizia em alemão: o trabalho liberta. Na realidade, o que acontecia era o oposto. O trabalho naquele contexto era uma forma de genocídio. Os prisioneiros trabalhavam até morrer. Também as pessoas chegavam e tinham as suas cabeças raspadas, um número tatuado no braço, ou seja, pessoal, elas perdiam completamente a sua identidade. Olha só o Tivestan Todorov falando. A transformação de pessoas em não pessoas, em seres animados, mas não humanos, nem sempre é fácil. Apesar dos princípios ideológicos, quando se é confrontado com um indivíduo concreto, pode-se penar para ultrapassar uma resistência interior. Uma série de técnicas de despersonalização, cuja finalidade é ajudar o guarda a esquecer a humanidade do outro, entra então em ação. Então, pessoal, essa despersonalização visava submeter as pessoas, certo? E também facilitar, entre aspas aqui, o trabalho dos guardas, que tinham mais dificuldade em se identificar com alguém que estava completamente desumanizada. E assim, pessoal, eles poderiam matá-las com mais facilidade. Por exemplo, quando os nazistas assassinavam as pessoas a tiros e jogavam nas valas comuns, eles tinham muita dificuldade, às vezes, em matar alguma pessoa, certo? Porque às vezes identificavam uma mulher com a mãe dele, ou com a filha, enfim, filho e tal. Com a despersonalização das pessoas, isso, entre aspas aqui, facilita para o guarda, certo? Olha só, pessoal, veja um trecho do documentário Um Dia em Auschwitz, em que a sobrevivente Lite Hartmoxon
conta sobre as condições dos prisioneiros em Auschwitz-Birkenau. Agora isso que eu vou mostrar eram as latrinas, tá bom? Estão vendo a entrada? Milhares e milhares tinham que passar por essa entrada. E é claro que um prisioneiro era escolhido como encarregado e não deixava a gente entrar. Mas eu acabei trabalhando aqui em um momento e vou mostrar como era. Como conseguiu trabalhar aqui? Bom, eu tive que arranjar esse trabalho. Eu achei que seria um bom lugar. Pelo menos eu tinha acesso ao lavatório. Mas era horrível. Não existe nada mais diferente do que uma menina de 16 anos querer fazer da vida do que ficar com os braços enterrados na merda. Ainda assim, para ela era um privilégio. Porque quando ela estava na unidade das latrinas, significava que não estava cavando uma vala, que não tinha alguém a chicoteando até a morte porque ela não cavava bem rápido. Ela não estava congelando até a morte porque estava num lugar fechado. Além disso, os nazistas não ficavam nem perto desse lugar, então trabalhar nessa unidade era o sonho de qualquer adolescente em Auschwitz. Isso era um esgoto aberto. Milhares de mulheres entravam de uma vez e eram 2 ou 3 pessoas para um buraco, porque não era um só para você. E quando as pessoas terminavam, eu tinha que enterrar tudo lá fora, então tinha que tirar tudo dos buracos. É só imaginar que eram 35 mil pessoas usando essas latrinas. Tudo era projetado, é claro, para desumanizar as pessoas, para degradar as pessoas, para fazê-las viver na sua própria imundície. A companhia química alemã IG Farben construiu e operou uma fábrica de borracha sintética em Auschwitz III Monowitz. Outras empresas privadas como Krupp e a Siemens também operavam fábricas em regiões próximas, a fim de usar os prisioneiros como trabalhadores escravos. Em Auschwitz-Birkenau e em todos os campos de concentração nazistas, vivia-se com fome. A comida era uma sopa aguada com batatas estragadas normalmente. As pessoas enfraquecidas pela desidratação e pela inanição se tornavam vítimas de doenças contagiosas com muita facilidade, né? E isso também, pessoas famintas, né, pessoal, também facilitava aí a subjugação do outro, né? Olha aqui o Primo Levi falando. Assim como fome não é apenas a sensação de quem deixou de almoçar, nossa maneira de termos frio merecia uma denominação específica. Dizemos fome, dizemos cansaço, medo e dor, dizemos inverno, mas trata-se de outras coisas. Aquelas são palavras livres, criadas, usadas por homens livres que viviam entre alegrias e tristezas em suas casas. Se os campos de extermínio tivessem durado mais tempo, teria uma nova, áspera linguagem. E ela nos faz falta agora para explicar o que significa labutar o dia inteiro no vento, abaixo de zero, vestindo apenas uma camisa, cueca, casaco e calça de brim, e tendo dentro de si fraqueza, fome e a consciência da morte que chega. Então aqui Primo Levi nos explica que os relatos dos sobreviventes são relatos aproximados. Por quê? Porque falta vocabulário para poder expressar o que acontecia ali de fato, tá? Quando ele fala fome, não é a fome que a gente sente porque não tomou café da manhã ou não almoçou. É um outro tipo de fome, né? São pessoas que estão subnutridas, em estado de inanição. Então, pessoal, prisioneiros de todas as partes da Europa eram amontoados em trens sem janelas, banheiros, assentos e comida. Quando chegavam em Auschwitz, eram imediatamente divididos os que morreriam direto nas câmaras de gás e os que morreriam trabalhando. Olha só o trecho de uma palestra de Andor Stern. Ele era brasileiro e sobrevivente do Holocausto. Que não parecia com nenhuma viagem no Orient Express. Era um vagão de gado, mais ou menos 80 e tantas pessoas. Tinha uma tinazinha lá dentro, não tinha água, não dava para deitar, não dava para ficar em pé, não dava para sentar, mas
a gente estava enfiado lá. Não era uma cena agradável, tem gente que de cara não aguentou, tem gente que acabou lá mesmo, tem gente que entrou em desespero, incomodando os outros. Essa senhora deve se lembrar bem como que era. Foi uma viagem mais ou menos de 3 dias, porque os trens militares, quando chegavam, eles botavam a gente fora da linha principal, né? E quando chegamos na fronteira da Hungria, num lugar chamado Kassa, os próprios húngaros entregaram para os alemães, pediam as nossas joias, nossa falou, vocês vão morrer, então melhor dar para os patrícios que para dar para os alemães. Olha que cara de pau. A gendarmeria húngara, né? Bom, depois os alemães nos assumiram, nessa parada deram água para nós e um filão de pão embaixo do braço de cada um. Mais uma etapa, você chega em Birkenau. Birkenau era o Auschwitz-Birkenau era o campo. Você sabe que os alemães são muito bem organizados para campo de extermínio, campo de trabalho, campo de castigo, campo de transferência. Enfim, nós chegamos em Auschwitz, onde houve a primeira seleção. Como nós chegamos lá, atônitos. Você não sabe o que está acontecendo com você. Você... O que nós estávamos esperando? Não estávamos esperando nada, a gente assustava. Você imagina, você vê um monte de mesa, o Mengele, por acaso, me selecionou, era um garotão forte. Hoje estou menor que quando eu tinha de 14 para 15 anos. E servi para trabalhar. Tanto é que eu não fui direto. Eles até me selecionaram, me lavaram, me botaram roupa de prisioneiro, marcaram meu braço, mas você não sabe o que está acontecendo com você. Você se perde. Você tem, sim, um detalhe, quando a gente estava andando, eu com um filão de pão embaixo do meu braço, entre os campos lá, tinha gente que pedia o pão. Automaticamente eu joguei lá para dentro. Que nem cachorro. Todo mundo caiu em cima daquele pão, um empurrando o outro. Daquele momento adiante, eu fiquei com fome, que só acabou dia 1º de maio de 45, quando foi libertado. Então, eu vi aonde eu cheguei, o corpo da gente e a mente da gente é muito interessante, você vai se degradando, mas poder se acomodar dentro daquela vida que não é vida, gradualmente a tua unha para de crescer, teu cabelo cai aos pedaços, a tua pele fica seca, você fica com eczema constante, os bichos que te comem deixam você com sarna, mas você vai aguentando. A mente você tem que ajustar para você aguentar aquela coisa. Acaba você pensar em qualquer outra coisa a não ser de fome, de comer, querer beber alguma coisa. Esse é o teu menu principal. E para você ter forças, eu não posso te explicar, até hoje acho que é um milagre, como que eu conseguia pôr um saco de cimento nas minhas costas. Quando eu pesava, o dia que fiquei livre, me pesava 28 quilos. E eu carregava, a formiga parece que faz coisas assim. Como que aguentei um inverno, 26, 28 graus, a senhora lembra, 44, 45, eu não tinha sapato. Eu tinha saco de cimento enrolado nas minhas pernas, amarrado com alarme. Meus dedos congelaram, claro, minhas unhas. Aliás, quando eu fiquei livre, nunca mais eu pensei que eu ia ter unha. Levou mais de ano para, mais ou menos, eu conseguir me pôr em ordem. Então, mas estou por aqui. Como cheguei lá? Não sei. Eu não posso até hoje te responder a sensação, mas eu só me lembro não é bem surpresa,
Você sabe que é bendito você ficar... Sabe, você não sabe onde você está, você não sabe quem é, você não sabe o que quer, você não sabe o que está acontecendo. Respondi? Quando chegavam, os prisioneiros eram enganados de que tomariam banho e assim eram presos nas câmaras. Os guardas despejavam o gás Zyklon B e selavam as câmaras. A morte durava cerca de 20 minutos. Depois, o Sonderkommando, que eram também prisioneiros, normalmente judeus, removiam os corpos das câmaras, retiravam as próteses, os cabelos e os dentes de ouro. Depois, eles arrastavam os cadáveres para os fornos. As cinzas eram usadas como fertilizantes e os cabelos para a fabricação de travesseiros. O trabalho do Sonderkommando, pessoal, era tão terrível que eles recebiam um tratamento melhor por parte dos nazistas, tá? Eles comiam melhor, dormiam melhor. Porém, pessoal, esses prisioneiros viviam cerca de 3 meses. Os pertences das pessoas eram enviados para o departamento de triagem, que se chamava Canadá. Canadá porque é um país próspero, né? Então, os objetos de valor eram mandados para Berlim. As pessoas chegavam em vagões de gado e às vezes vários trens chegavam, por exemplo, em 24 horas e essas pessoas ficavam quase sem ar. Tinha muito pouco ar passando pelas tábuas do vagão. Eu cheguei a ver trens que ficaram fechados aqui por horas antes de permitirem o desembarque. As pessoas morriam nos trens? Sim, muita gente morreu antes de chegar aqui. Muitas pessoas viajavam por vários dias antes de chegar aqui. Alguém tinha ideia do que acontecia quando descia do trem? As pessoas não tinham a menor ideia do que ia acontecer. É claro que essas pessoas vinham dos guetos, então elas não esperavam uma coisa boa, obviamente. Tudo era muito calmo e tranquilo, porque não queriam que as pessoas entrassem em pânico. Então os alto-falantes anunciavam: há muito tifo aqui, todos vocês precisam ser desinfetados e vão ser divididos. Queremos só mulheres e mulheres com crianças. E deixem suas bagagens, vocês vão pegá-las depois. Aí chegavam os soldados, direita, esquerda, homens aqui, mulheres desse lado, mulheres com filhos do outro lado, pessoas jovens podem ir para esse lado. Ah, você é mais velho, leve a criança com você. Tudo bem, fique com a criança, não vamos dividir vocês. É chocante perceber que ficamos exatamente no mesmo lugar onde essas pessoas estiveram. Na rampa, as mulheres com filhos e os mais velhos eram mandados diretamente para a morte. Quem fosse jovem ou bem saudável e se naquele período precisassem de operários, era escolhido para trabalho escravo, o que basicamente significava que a pessoa foi escolhida para morrer lentamente. Com a aproximação dos soviéticos de Auschwitz-Birkenau, as autoridades alemãs mandaram que as câmaras de gás fossem destruídas. Algumas foram, outras não deu tempo deles destruir. Os nazistas reuniram os prisioneiros que conseguiam andar, que não estavam doentes, e ordenaram que eles marchassem até os campos de Bergen-Belsen, Dachau e Sachsenhausen. Isso ficou conhecido como a Marcha da Morte. Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e vencedor do Prêmio Nobel, ele também foi sobrevivente de Auschwitz e sobrevivente da Marcha da Morte. E ele disse o seguinte: depois de Auschwitz, a condição humana não foi mais a mesma. Depois de Auschwitz, nada será igual. Então, o Holocausto foi um genocídio, não foi o último e nem também foi o primeiro, certo? Porém, pela primeira vez na história, um povo, o alemão, resolveu aniquilar da terra um outro povo, o judeu. E os alemães fizeram esse genocídio em escala industrial. Isso aconteceu pela primeira vez na história, certo? Então é por isso que o Elie Wiesel fala que depois de Auschwitz, nada será igual. É isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. E eu peço a sua gentileza para você se inscrever nesse canal, curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos, publicá-lo aí nas suas redes sociais. Tudo é muito importante, tá bom? Um abraço e até mais.